dia de luta nacional, mundial contra o câncer. Isso é importante. Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E são milhares e milhões de pessoas que morrem de câncer todos os dias no mundo. É impressionante. Eu vou falar com o Dr. Bruno II. Ele é um médico muito importante aqui em Fortaleza. E vai nos dar dicas importantes. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço e vai orientar a gente que passos a gente deve tomar para evitar o câncer de tireoide, de boca, de nariz e de pele. Esses tipos de cânceres. Doutor Bruno II, boa tarde, meu senhor. Boa tarde, João. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Bruno, quais são os passos para se prevenir esses cânceres? Bom, João, a cirurgia de cabeça e pescoço, quando você viu, você deve ter se perguntado: quem é cirurgia de cabeça e pescoço? Eu acho que isso é uma dúvida bem comum. Minha própria mãe fez essa pergunta quando eu escolhi por esse caminho. É uma especialidade que ela surgiu justamente porque é uma área, por incrível que pareça, é às vezes ignorada. Porque você para pensar, o que tem na cabeça e pescoço são as coisas mais nobres do nosso corpo. E boa parte, infelizmente, dos cânceres do ser humano estão localizados nessa região. A gente chega a ver que o câncer na cabeça e pescoço ele é o quinto tipo mais comum no mundo. Para você ter uma ideia, ele atinge até 5% dos cânceres em homens estão na região de cabeça e pescoço. É o quinto tipo de câncer mais comum. E só o de tireoide já é o sétimo tipo de câncer mais comum nas mulheres. E aí foi criada essa especialidade justamente para a gente ter uma visão e um cuidado mais específico por isso. Porque as pessoas elas têm o interesse de saber, elas têm medo, receio de saber o que é o câncer. O que é essa doença que assusta tanto que às vezes as pessoas elas não querem sequer falar o nome. Né? Então, a nossa especialidade ela veio com esse intuito e por isso que nós, cirurgiões de cabeça e pescoço, temos esse tratamento visado ao câncer. E aí nós pensamos, o que é o câncer de cabeça e pescoço? A gente percebe que ele, basicamente, a gente poderia, grosso modo, dividi-los em 3 tipos. Os cânceres de pele, e aí a gente pensa, a gente geralmente sabe qual é a prevenção do câncer de pele. A prevenção do câncer de pele é nós não tomar o sol naquele horário ruim do sol, meio-dia, o sol sem proteção, sem o protetor solar, sem o chapéu, e nós identificarmos precocemente pequenas feridinhas, porque a grande questão, João, da prevenção é que às vezes a gente se preocupa que a prevenção é algo a ser evitado. Também, mas a prevenção secundária é quando existe uma coisinha e nós podemos evitar que isso vire uma coisa grande. Então, o sinal, quando corretamente tratado perto do olho, você pode preveni-lo para que ele não se transforme em um câncer perto do olho que pode tomar o seu olho. Essa é a questão, é uma área muito nobre do nosso corpo. Qualquer coisa que você vai mexer ali vai mexer com nervos muito importantes, com órgãos muito importantes. O segundo tipo de câncer assim, mais comum, que nós já vemos chamar a atenção nessa região, é o tão conhecido câncer de tireoide. Né? A tireoide é uma glândula que todos nós temos. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho tireoide. Não, todos nós temos tireoide. Certo? E o câncer da tireoide, infelizmente, ele é bastante comum, principalmente em mulheres. Só para você ter uma noção, João, em torno de metade das mulheres acima de 40 anos, elas terão um nódulo na tireoide. Mas esse nódulo é um câncer? Não. Nódulos, eles são até relativamente comuns. E a maioria são benignos. Mas 5% desses nódulos são cânceres. Ou seja, um caso assim de mulheres acima de 40 anos pode ter um câncer de tireoide e nem sequer saber. E aí você me pergunta, e o que é que eu faço para evitar isso? O câncer da tireoide já é um pouco mais diferente. Há pouco que a gente possa fazer para evitar o câncer de tireoide. Você pode evitar radiação ionizante, você pode evitar usar radiação, mas isso são coisas que normalmente nós não nos expomos normalmente. Mas o que nós podemos fazer é a prevenção secundária, é a identificação cedo desses nódulos. E para isso, a gente deve pensar primeiramente em olhar para a gente mesmo. Certo? Às vezes a gente esquece, a gente se preocupa com as grandes coisas e esquece das pequenas. Olhar-se no espelho, ver se você não tem nenhuma manchinha no rosto,
tomar aquele uma vez por mês, do mesmo jeito que muito se bate sobre a prevenção do câncer, o autoexame da mama. Toque o seu corpo, toque o seu pescoço, a sua pele, procure por alguma coisa. Isso não é um conselho para levar a um desespero, muito pelo contrário. Acho que quando a gente se conhece, a gente identifica as coisas mais cedo. E aí a gente consegue evitar grandes complicações. E aí a boa notícia é essa. O câncer de tireoide, ele tem cura. E eu falo, tem cura mesmo. Em 98% dos casos. E isso é muito importante. E o terceiro tipo são aqueles cânceres de boca, de faringe e de laringe, e que acometem principalmente homens. Por quê? Porque os fatores de risco, e são as coisas a serem evitadas, eu imagino que vocês já saibam, como sempre, e o câncer é sempre um inimigo causado por isso, o cigarro, o álcool, e uma novidade que a gente poderia trazer aqui, até porque o Brasil está se tornando pioneiro nessa área, é o HPV. Quando a gente pensa em HPV, aquele mesmo vírus que as mulheres se vacinam para prevenir o câncer de colo de útero. Nós lembramos que diz, não, HPV é câncer de colo de útero. E aí nós vemos a notícia de que o Brasil é o quinto país do mundo a começar a vacinação de meninos com HPV. Mas, poxa, meninos não têm útero. Mas aí é que mora a importância da coisa. O HPV ele também é responsável, e infelizmente tem crescido muito como causa dos cânceres de língua, de boca, de faringe, de garganta, de laringe, principalmente nessa população jovem. Daí a importância da vacinação. Então, assim, acho que a grande dica nessa proximidade do Dia Mundial de Combate ao Câncer, nesse hoje, Dia Mundial da Saúde, é você olhar para si mesmo. É olhar para si mesmo, ver quais são os seus hábitos que você pode mudar, se você não pode usar aquele protetor solar, se você não pode acabar com aquele cigarro, se não existe aquela vacina que você pode tomar, e não se desesperar. Uma vez que você identificar um problema consigo, procurar uma ajuda, procurar um médico, para que ele possa, com você, levar a uma ajuda. Costumo dizer que o desespero é diferente do cuidado. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas chegam a nós com cânceres bastante avançados. E, geralmente, você vai perguntar e diz, não, eu tenho isso há 6 meses, há um ano, eu fui passando uma pomadinha, uma coisinha aqui, eu fui tentando isso, tentando aquilo, e às vezes chega num estágio em que não tem muito o que se fazer. Verdade. Bem, doutor Bruno II, dando uma entrevista aqui ao programa João Inácio Júnior. Doutor Bruno, você é muito bom, como médico, excelente como médico de cabeça, de pescoço, não é verdade? E é também muito, como é que a gente diz? Tem uma fluência verbal excelente, explica muito bem pra gente. Doutor Bruno II, que também é médico do Hospital Nova Saúde, eu queria agradecer ao senhor por essa brilhante e importante entrevista ao programa João Inácio Júnior, já que amanhã é o Dia de Combate Mundial ao Câncer. Eu agradeço, João, e estamos sempre disponíveis, tanto ao Hospital Nova Saúde, com todas as suas especialidades, como eu em pessoa e todo o grupo de cirurgia de cabeça de pessoas, nós somos 5, somos um grupo voltado a justamente isso, que é um dos cânceres mais comuns. O Hospital Nova Saúde se preocupou em ter uma equipe forte nesse sentido. Nós atendemos de segunda e sexta, basicamente voltado a esse tipo de público. Eu agradeço os elogios, agradeço o espaço de orientação da população e tenho uma boa tarde para vocês. Obrigado, doutor Bruno II.